No episódio de hoje, nós vamos conhecer o André Sanches, da SMS Resistência, uma indústria com mais de 36 anos. Então, uma conversa muito legal com o industrial, com uma jornada incrível. Fica ligado e vem comigo. Estamos no ar aqui com mais um episódio do Seducast, que é o episódio número 23. Já estamos aí com 10 meses no ar. É o podcast da Sedu Seguros, onde a gente recebe diversos clientes de diversos setores. E hoje aqui eu tenho o André da SMS Resistência, um industrial que vai trocar uma ideia aqui, conversar uma indústria com anos de mercado, uma empresa familiar, com uma história muito legal, bacana para compartilhar aqui. Obrigado por ter aceito o convite, André. Obrigado, Carlos, pelo convite. Vamos bater um papo, falar um pouquinho da empresa, falar um pouquinho do mercado. Maravilha. Muito obrigado pelo convite. Não, o prazer é meu, que vocês já são cliente há um tempo. Eu falei, é uma hora de compartilhar um pouco da história. Você conta um pouquinho da história da SMS. Começou com teu pai lá atrás, Isso. né? Conta um pouquinho da história, porque é uma história muito legal. A história vem do meu pai. Meu pai fundou a empresa em 1986. Então, são 38 anos de SMS Resistências. Mas se você puxar um pouquinho a história para trás, meu pai começou a trabalhar muito cedo. E quando ele tinha 15 anos, foi a primeira vez que ele trabalhou numa empresa de resistências elétricas. E de lá, com 15 ele entrou nesse mercado. 15 anos ele entrou no mercado. Então, começou lá como office boy, depois auxiliar de escritório, e foi se desenvolvendo na área de vendas. Então, meu pai é uma pessoa de vendas. E ele fez a carreira inteira dele em vendas. Ele vem construindo essa carreira, passou por diversas empresas. A última empresa que ele trabalhou antes de fundar a SMS, ele estava em uma multinacional, no cargo de gerente de vendas. Aí ele decide empreender. Corajoso, eu era bem pequeno, né? Imagina que eu tinha 4, 5 anos. Saiu do e emprego, ele saiu e falou, vamos montar com mais 2 sócios. Então, ele e mais 2 sócios saíram, um da área um que trabalhava na engenharia, o outro que era uma parte mais de manufatura. Então, eles 3 meio que se complementaram e começaram a empresa. Super pequenininha. Começaram a SMS. Começou ali. Legal. Super pequena, na Moca. Começou com eles 3. Legal. E aí foi aos poucos, evoluindo, passo após passo. E ele tinha trabalhado na indústria de resistência e depois também em outras empresas ou não? Foi aquela primeira lá? Não, ele trabalhou em várias indústrias de resistências elétricas. Tá. Então ele começou com 15 anos. Começou a trabalhar antes, mas com 15 anos ele pisa pela primeira vez no mercado de resistências elétricas. Legal. Aí ele ficou esse período todo trabalhando com resistência. Teve algum intervalo que ele trabalhou em outros mercados, como na parte comercial, mas uma grande maioria da carreira dele foi feita nesse mercado. Conta um pouco o que é resistência elétrica aqui. Vamos lá. Já deve ter gente falando, o que é isso? Né? Vamos lá. Bom, nada mais é do que aquela regra de lei de Ohms. É uma tecnologia dominada, existe há muito tempo, desde do início do século passado começaram a se fabricar as primeiras resistências e o mercado teve ampla aceitação. Obviamente começou no hemisfério norte, por causa do frio. Então, eles têm uma utilização maior que a nossa. Mas mesmo num país tropical como o nosso, a gente tem N aplicações. Né? A SMS em si, ela é mais voltada para a parte industrial. A gente fabrica resistências para outras indústrias. Pouca coisa que a gente fabrica chega no consumidor final. Então, ou seja, nossos fornecimentos não são de ir para a linha branca, né? Esse é um outro mercado, um outro negócio. Consumidor ali. Você vende para indústrias, já. A gente vende para indústrias. Legal. Na verdade, são 3 verticais de negócio. Uma que a empresa começou, a empresa começa em 86 fabricando resistências para outras indústrias que utilizavam essas resistências nos processos fabris delas. Então, o que a gente chama de resistências para manutenção. A empresa, imagina uma montadora ou imagina uma empresa química que tem algum processo que precisa ser aquecido. E a gente nasceu fabricando essas resistências. Por quê? Porque os nossos concorrentes eram multinacionais na época e eles estavam mirando os grandes volumes, que vem da linha branca, que vem do chuveiro, do varejão, do varejão. E não era uma competição muito justa, a gente era muito menor, então a gente focou num outro caminho que a gente falou, vamos oferecer serviço rápido, então a gente entregava com prazo muito mais curto e pensa que para o cliente que de manutenção, ele vai estar parado. Sim. Então,
2, 3, qualquer dia vai fazer diferença Gargalo ali, né? enorme. Então isso era uma vantagem para a gente naquela época. Menor conseguia fabricar mais rápido e fazer resistências mais robustas, porque pensa que R$ 1 de diferença, não era R$ 1 na época, mas algum percentual a mais para um produto melhor, esse cliente estava disposto a pagar. Porque a hora parada dele o custo é muito é alto. muito maior do que ele pagar um pouquinho a mais. Então, o que dava isso? Dava um pouquinho de fôlego. Já que a gente não tinha as mesmas vantagens competitivas dos grandes, a gente conseguia trabalhar um pouquinho mais o produto, deixar ele mais robusto, nacionalizar um pouco, tropicalizar um pouco o produto, porque nós estamos falando da década de 80. E que na vinha década de lá era diferente. era tudo. Na década de 80, a indústria foi toda importada, né? Então as fábricas foram montadas e quando chegava na época de manutenção da parte de resistências elétricas, tinha que nacionalizar, não era mesmo componente, não era o mesmo produto. Então essa parte nossa que já nasceu com esse DNA de engenharia, de solução, ajudava, porque não tenho exatamente esse produto, mas eu tenho algo que te atende, customizado para você e te faço no prazo rápido. Então a empresa começa assim. Resolvendo ali uma dor. Entregando ali. soluções. Tá até no nosso logo lá, criando soluções, mas era isso mesmo. Era o cliente vinha com uma situação, um problema, pô, minha máquina parou, fiquei sem estoque, a importação não veio, e a gente encontrava uma maneira de atendê-lo. Isso é o começo da empresa. Ela vai se desenvolvendo, vai ganhando clientes, vai crescer, vai se industrializando, vai investindo em CAPEX, começa a comprar uma máquina, começa a comprar outra, tudo bem aos poucos, né? Mas a empresa foi se desenvolvendo e aí vem um outro passo, porque a gente sai desse... Na verdade, não sai do mercado de manutenção, mas a gente começa a entrar para os fabricantes de equipamentos. Tem uma diferença. Antes a SMS estava vendendo resistência, fabricando e tal, para os usuários finais, que eram as indústrias. Essas próprias indústrias começam a demandar equipamentos novos e esses equipamentos novos, como eles já conheciam o nosso produto, muitas vezes o fabricante do equipamento eles falam, olha... Vamos trabalhar com resistência da SMS, vamos trabalhar com os equipamentos da SMS. E a gente começa a entrar nos fabricantes de equipamento, que é um outro mercado. Que são volumes maiores. Você começa a ter acesso a... Do maquinário mesmo ali, pesado. Ou seja, o meu produto o produto da SMS se torna um componente da máquina do nosso cliente. Até então ele era um produto de manutenção, de substituição. Ele era uma peça de reposição. Entendi. A gente segue fazendo isso, mas aí já entra nessa parte de fornecer a peça ali como um componente. Legal. Essa é uma segunda fase. E é uma história longa que a gente vem desenvolvendo. E em 2010, a gente ficava em São Paulo, localizado em São Paulo, começou na Moca, depois a gente continuou na Zona Leste. Em 2010 a gente muda para onde nós estamos hoje, para a nossa cidade lá, que é Itaquaquecetuba. Em 2010 a gente buscava um espaço, né, maior, uma área fabril maior, e a gente encontrou lá, tinha um amigo na época que indicou, a gente começou a visitar, e em 2010 a gente faz essa mudança para Itaquaquecetuba. E aí vou falar igual o podcast que eu vi do Zé Carlos. Era um montão de fábrica para pouco equipamento, né? Você tinha um monte de espaço. Começa com, pra que tudo isso? Agora quando eu ouvi lá o podcast de vocês, foi exatamente a mesma história. A gente olhava aquilo e falava, putz, não precisa de tudo isso aqui. Mas aí... E hoje já está... Hoje está no limite do limite, na verdade. E dá para crescer do lado ali? A gente fez assim, a gente começou com 2 galpões. Legal. Hoje a gente tem mais um. Então, nós já somos em 3 galpões. Então, aumentou mais 25%, 30% de área desde que a gente chegou lá. Agora tá dando para tocar. Vai ter que aumentar, sair de lá depois? Vamos ver. Agora a gente tem que... Tomara, né? Isso é uma boa dor, né? Exatamente. Você comentou do Zé Antônio que veio aqui, né? Que é um cliente nosso que a gente indicou para vocês. Vocês fizeram um negócio. A gente fez um trabalho. Legal. Aí emendando já, entra numa terceira fase de cronologia. A gente começa com essa manutenção, que é aquilo que eu expliquei, de fornecer para o cliente final. A gente vem nessa parte dos OEMs, os fabricantes de equipamentos que utilizam resistência. E o Zé Antônio da Dagan já é uma terceira fase, que é que a gente começa a partir de 2015, que é fornecer soluções completas de aquecimento. Até então, até 2015, a gente fornecia componentes, resistências. A gente segue com o aquecimento industrial, porém com processos mais complexos. O que eu quero dizer com isso? Eu não vou simplesmente fornecer uma peça, eu vou fornecer o sistema de aquecimento, com o controle, com a automação. Eu forneço engenharia,
projeto todo ali. Projeto, Inteligência. fabrico e instalo. O caso dele é esse. A gente começou projetando, ele tinha lá um conceito. Falou, eu tenho essa situação e quero fazer isso. Você tem alguma solução? Não existe por caso dele e para muitas outras indústrias, não existe uma solução de prateleira. Sim, então você volta, capta aqueles dados, o pessoal de aplicação lá, de engenharia de aplicação entende, projeta, faz uma proposta, mostra aquilo que a gente está pensando, eles compraram a ideia, falam, é isso que a gente quer, e daí vem, desenha tudo, projeta tudo, faz todos os cálculos, apresenta para o cliente, ele aprova, nas medidas que ele precisa, então ele tinha lá uma medida específica, a gente encaixa exatamente aquilo que ele está precisando. Legal. E entrega, e vai até o que a gente chama de comissionamento, que é o start dessa operação. Então, depois de tudo montado, quando ele vai começar a operação, a equipe da SMS vai lá e acompanha, instala e faz os primeiros lotes, né? As primeiras produções são feitas monitoradas. Depende muito do cliente que quer. Mas rodando ali, acontecendo. Isso, tá funcionando, tudo certo. Programa painel, porque aí você tem realmente a solução completa. Aí você faz a manutenção disso depois. Isso, e aí a gente tem a manutenção. Vira um contrato de manutenção. Legal. A gente tem o cliente recebe todo a lista de materiais e a gente também tem todo o controle da lista de materiais. Conforme vem tendo desgaste, a gente vai falando com o cliente. Ele própria da GAN fez lá, foi muito consciente, já fez todo o plano das manutenções, já fez a parte de comprar as peças sobressalentes para deixar em estoque. Então, estava super organizado o processo. Assim. Legal, então, vocês foram desdobrando, né? Começando com uma peça ali, uma resistência, e hoje tem toda uma inteligência. Isso, né, que funciona mais. Assim. Hoje a gente fala que a gente funciona como uma empresa de soluções em aquecimento industrial. O cliente pode precisar de uma simples peça, uma simples resistência. Ou todo um projeto. Pode todo um projeto. Legal. Aí é muito... Abre possibilidades muito maiores ali, né? Melhora muito as possibilidades e melhora muito também um outro ponto é que a gente entrou numa fase com toda essa parte de SG, de sustentabilidade, e o aquecimento elétrico tem uma vantagem, porque ele reduz a emissão de carbono. Ele reduz a pegada de carbono das indústrias. Como isso? É o mesmo processo de eletrificação do carro. A gente não está saindo de um combustível fóssil para a eletrificação? Sim. É a mesma ideia para a indústria. Tem indústria que utiliza diesel, tem pro processo de aquecimento. Usa tem processos de aquecimento. Entendi. Para gerar aquele aquecimento, você tem fontes de energia. Uma delas pode ser a elétrica. Que é melhor, que é a mais limpa. E a nossa energia, a nossa matriz elétrica já é limpa? Né? Então você puxa toda essa cadeia. A nossa matriz energética é limpa, o processo é mais limpo, que não tem emissão no processo. Você tira a emissão do início da geração, você tira a emissão do processo. E ainda você tem uma vantagem, você controla melhor a gestão disso, a energia. A energia elétrica é mais... ela é mais eficiente, ela é mais fácil de controlar. Então você vai... Tem um processo que o cliente tem, que é 1 grau de delta, ou seja, 250 graus. Eu preciso aquecer esse material a 250 graus. Ele seta no painel, ali, né? 250 graus, ela vai variar 1 grau, 249, 251. Coisa que você não consegue fazer com outras fontes de energia. O gás você não vai conseguir fazer isso, com muito menos com vapor. É mais difícil controlar essas outras fontes energéticas. Quanto mais controle, melhor, né? Então, porque qualquer percentual para mais ou menos, o impacto é enorme, né? É isso. Então, o que a gente tem feito bastante para os nossos clientes eles têm procurado soluções para reduzir a pegada de carbono deles. Falam, o que eu posso fazer? A gente começa a olhar e mostra. Chega a ponto que na nossa proposta a gente fala assim, olha, você vai reduzir tanto, isso aqui é o que você vai ter de benefício. Então, tem um apelo... Além de ser melhor, tem um apelo agora que as indústrias acabam procurando isso. Muitas já estão muito conscientes disso, buscando, outras ainda não, né? Mas então, traz, né? Mas você vê que cada vez mais, às vezes não é aquele momento dele investir. Mas ele sabe que ele sabe que ele vai ter. A gente sente muito. Que a gente sente muito é que eles estão colocando no pipeline, olhando. Tá ali. Não é agora, mas eu vou fazer daqui a pouco. Eu sei que eu preciso fazer, então. Tem muita proposta que você manda e depois o cliente volta depois de 1, 2 anos e fala, lembra daquela proposta? Vamos tentar fazer agora? Vamos tentar viabilizar? Então, legal.
Você falou da eficiência do elétrico, né? Eu me lembrei da diferença da eficiência do motor a combustão para o motor elétrico é absurda. É o mesmo Eu fiquei princípio. chocado que acho que o motor a combustão é 30% de eficiência de energia, né? E o elétrico é 90% e não sei quanto. É o que a gente encontra. A gente tem no elétrico 98%, então da energia gerada 98% você vai utilizar. Vai usar mesmo a energia. Exato, né? contra processos que a gente encontra 35, 40. Quanta coisa perdida, né? Tem muito, A gente ainda vai olhar para o motor a combustão ou as soluções de a combustão que eu falo, meu, por que a gente fazia isso, né? É absurdo, né? Porque era fácil, tava ali, mas é ridículo, né? Você usar 30%, nada, né? Sim, tem maneira. Hoje, os materiais vão melhorando, você vê que vai ficando cada vez mais eficiente. Então a gente tem feito bastante estudo nesse sentido. Legal. Sabe que a gente recebe empresas de todo quanto é segmento, né? E eu gosto muito de conversar com o industrial, até porque não é o meu mercado, né? Sim. Mas é muito diferente, né? Os desafios de ter uma indústria no Brasil não é fácil, né? Você tem N questões, né? Conta um pouco aí dessa dificuldade, essa jornada de gerenciar uma fábrica, pessoas, tudo isso, porque para muita gente não é, esse universo é distante, né? E é muito interessante, né? Brasil é um bom desafio. É um bom desafio, é sempre animado, né? Porque eu acho que assim... Fábrica é muito... É outro ambiente, né? Cara? É muito legal. Começa... Desde a hora que começa cedo, 7h30, o pessoal ali já até pegando. Ali, você já tá... Você vai muito no chão da fábrica ali? Eu vou bastante. Tá. O que a gente fez... A gente dividiu, né? O meu pai, ele ficou com a parte de vendas e com a parte financeira, que sempre foi... E toda a parte de operação, manufatura, compras, logística, aí é mais que eu toco lá. Legal. Então eu tô super próximo. Tô super próximo. É o meu dia a dia, assim, discutir com o pessoal de engenharia, bater papo com o pessoal de processo, ver o que está acontecendo, qualidade. Que é o coração da empresa ali, né? Então, dificuldade a gente tem que pensar, se a gente começar a pensar muito, a gente quer chorar, né? Mas vamos lá. Eu acho assim, para a indústria, eu vejo que a gente fez um processo de modernização muito grande de 2010, e quando a gente vai para a nova sede até hoje, nos nossos primeiros 5 anos, no nosso planejamento estratégico, a nossa ideia era ganhar capacidade produtiva. E para isso a gente precisava investir em maquinário. Então essa foi do planejamento, a gente falou assim, a gente precisa ter poder de fogo, a gente precisa conseguir produzir mais, precisa conseguir produzir mais barato, mais rápido, para poder competir. Sim. Automação também. Muita automação, né? Isso aí tá invadindo, muita máquina, muita automação. E aí você esbarra no problema de custo de capital do Brasil. Esse é o... E aí, se você fizer cronologicamente, a gente em 2010 vinha de juros baixos, a gente começa a investir com juros baixos, a gente se alavanca, vai, compra máquina, e aí quando esse ciclo tá maturando, que é 2014, é quando os juros vira, que vai para aquela época da Dilma, que o país ficou muito ruim. Então ali a gente foi difícil, assim, porque a gente teve que segurar todo um plano que a gente tinha feito, todo um investimento que já tinha feito. O impacto ali é pesado, né? Então, assim, eu acho que a gente sente hoje custo de capital. A gente vê que é o que mais me incomoda, assim. Todo projeto para parar de pé com taxa com Selic de 10, agora 10, mas que na real é 15, 18. Com Selic de 18 tem que dar 20% ao ano de retorno e para dar payback... Aí já começa a ficar difícil. Você tem que escolher muito bem os projetos. E aí, esse eu acho que é um ponto. Parte tributária também é uma... O Brasil é uma salada. Uma salada. E difícil, e pesado também. Vai ficando complexo, né? Conforme você vai ganhando escala, antigamente eu não sentia tanto. Conforme a gente foi ficando um pouco maior, vendendo processos maiores, aumentando a... porque... Esse exemplo de quando você começa a vender soluções. Então, você tem um pedaço de serviço, um pedaço com vários componentes diferentes, com NCMs diferentes, que tem tributações diferentes. Então, não é trivial fazer isso. Não. Desde a hora de fazer a proposta, que aí você imagina que a gente tem que mandar o meu pessoal de fiscal, toda a proposta que eu vou mandar, eles passam o olho e avaliam. Você tem ali serviços, você tem depois a parte de fabricação, indústria, tudo, né? E componentes diferentes, tributações diferentes. Eu vou vender um painel e um aquecedor, cada um tem uma tributação. Então...
O Brasil é campeão disso aí, né? Isso se não for para outro estado. Aí depende do que ele vai, qual a tem utilização. essa aí, onde você está? Então, assim, isso é uma complexidade que eu não sentia antes, conforme as vendas foram ficando mais complexas, Você começou a aumentar o projeto, né? a gente sentiu, era uma coisa que você tem um custo que você não precisava ter ali, né? Então, esse é um... E de automação, como é que vocês estão lá? Está cada vez mais isso aí? Eu vejo acontecendo muito forte nas indústrias. A gente tem feito cada vez mais. Mão de obra diminuindo, automatizando cada vez mais processos. Né? A gente tem feito. Porque a gente não chegou a diminuir, graças a Deus, a gente não precisou diminuir o número de pessoas. As pessoas foram sendo realocadas. Vai mudando ali. Vai mudando. Como a empresa vem crescendo, a gente vai cresce. precisar. Então, aquela mão de obra vai sendo realocada para outras funções. Mas as funções mais simples, as funções que podem ser feitas com automação, com algum sistema que tenha robô, alguma coisa assim, a gente tem feito cada vez mais. Tem um cliente nosso que ele importa placa solar do Japão, do maior produtor de placa solar do Japão. O cara falou, acabei de vir de lá da China. Do Japão não, da China. Ele acabou de voltar lá, ele falou, as fábricas lá desses caras eram tipo uns 3, 4 estádios de futebol, assim. E aí tinha uma pessoa por campo de futebol. Ficava só atrás do computador. Aí dava um problema na linha, ele mandava um robô, o robô ia lá corrigir. Ele falou, eu fiquei louco, cara. Ele falou, e ele tem fábrica aqui, gigante, de têxtil também. Ele falou, cara, é impressionante o nível de automação que eles já estão lá, né? Assim, né? Então é uma pessoa cuidando da fábrica inteira, assim, só no computador, assim. Então, a gente busca, não está nem perto desse nível, mas a gente... É o caminho, né? A gente o caminho, tenta. né? Tem processos lá que você tinha uma pessoa por máquina, alguma coisa assim. Você já tem uma sequência ali que cuidando passa 4, 5 máquinas, toda automatizada. O produto entra num ponto e sai no outro. A gente começa a entrar num gap lá também de capacitação, né? De pessoas também que precisam ir se aprimorando. Aquele cara que está no chão da fábrica, ele precisa ir buscando conhecimento para acompanhar essas mudanças, né? Precisa. O teu setor vai sofrer bastante mudança nesse sentido, assim, né? Acho que vai. Já está acontecendo, porque... Você tem, a maioria das máquinas antigamente eram máquinas um maquinário mecânico. Hoje não tem mais. Tem toda uma parte eletrônica, tem toda uma parte de controle, tela. Então, assim... O cara vai virando um expert de tecnologia ali, né? Exato. Né? Menos torneiro mecânico, mais muito mais sensor. Ali, né? Então, assim, você tem os sensores, você tem a parte de informação. O que é muito bom é que você recebe todas as informações, né? Quanto produziu, se parou, quanto tempo parou. Então... vai ficando a informação fica mais confiável. Ali, confiável. Né? E você consegue tomar decisão ali em números. Né? Exato. Então, e a gente tem feito bastante. Esse é o grande foco nosso, porque o produto fica mais confiável também, né? Você tem menos chance de interferência humana ou erro humano durante o processo. Mas... E capacitando as pessoas também, né? Porque o nosso dever como empresário é também desenvolvendo, né, as pessoas. Mas o que a gente vê é que as pessoas vão comprando essa ideia junto. Legal. Como a gente não fez essa onda de, putz, eu vou automatizar e vou reduzir cargos de trabalho. Vou criar novas oportunidades. Né? Todo mundo fica animado. Então chega uma máquina nova, aquele operador que era daquele setor já pega um pouco aquilo para ele. Você vê lá ele limpando, você vê lá ele tendo cuidado, é a mesma máquina dele. Você tem umas. Você tem começa isso, a ver. Né? Aqui é minha já máquina, fica com ciúmes, tá assim. vendo, né? Às vezes vem um cliente visitar e aí ele já está lá no dia a dia, ele já sabe muito mais que você, né? Então ele pede, explica um pouquinho pra gente. Aí, putz, cria uma energia no pessoal. Legal. China atrapalha vocês? Não? Como é que é o mercado? Assim, eles são um grande player de tudo, né? Eles são um grande player. No nosso mercado específico, se você pensar em resistências elétricas, sim. Se você nichar o que eu faço, que é o industrial, aí não. Porque você está aqui, você está ali, e aí tem a questão da personalização, do atendimento rápido. Né? Tem uma parte de customização, tem uma parte de ter a solução que o cliente precisa. Então é exatamente aquilo dele falar assim, olha... Eu quero que o meu produto saia nessas dimensões. Isso. Você consegue atender, né? O mercado muda muito rápido, então ele pode... Claro, ele vai seguir o nosso contrato que eu tiver com ele, mas ele não tem um volume gigantesco, que ele trouxe um container de resistência da China. Então ele tem mais flexibilidade. O que a gente dá para ele é mais flexibilidade. Sim. Pô, tive um pico de venda. Ele liga e fala, olha, eu tive um pico de venda, eu preciso de mais produto. Que se for
ao cabo de 15, 20 dias úteis, ele está com o produto na empresa dele. Se for da China, a China vai ter 60 dias para produzir, mais 60 de navio, mais o desembaraço do Brasil. Nós estamos falando de um ciclo muito grande para produtos customizados. Sim. O que não é verdade, por exemplo, se você olhar a linha branca. Aí o cara traz um container de resistência para geladeira. Aí esse é um mercado que é... E eu acho que é por isso também que a gente nunca quis ir para esse mercado. Você fica muito... O negócio é competir ali. Acho que o importante é você identificar um nicho ali e atuar forte ali, né? Como você já tem a identidade, né? O know-how e é conhecido no mercado também, né? Então isso aí diferencia. É importante ter um nicho muito forte ali, né? O que a gente nunca quis fazer muito de tudo. Assim. A gente falou assim, vamos olhar o que a gente sabe fazer, o que a gente faz melhor, o que tem muito ainda a desenvolver, que a gente está aprendendo todo dia. Então onde tem oportunidade. Então, essa é uma... Legal. E legal isso que você desdobrou, né, a fábrica e começou a prestar serviço, né? Também Sim. um caminho interessante, assim, né? Começou a ter consultoria, gestão, projeto, né? Legal, você desdobrou ali. Né? E faz um balanço bom, porque a gente tem a parte de componentes, que é mais volume, contratos mais estáveis, porém, muito mais competição, margens mais justas e tudo isso. Aquela briga ali maior. Ali. E você tem uma parte que é uma parte mais de engenharia, como você falou, de consultoria, de estar junto com o cliente do início do processo. Às vezes eu recebo muito processo que o cliente vai montar uma fábrica, vai montar uma planta, e ele te chama lá no comecinho, aí você ajuda ele ao longo do processo. Isso é ótimo, você pegar o projeto do início ali, onde você consegue já resolver, desenvolver. Isso dura 2, 3 anos, são sementes que você vai plantando, né? Elas demoram para florescer, mas é legal quando você põe de pé, né? Então, essa divisão faz um bom balanço para a gente. Uma parte. A gente nunca quis ser só de componente e nunca quis ser só da parte mais de engenharia, porque também os projetos oscilam muito. Então, você tem os dois ali e um alimentando o outro também é perfeito, né? Então, isso aí. É mais ou menos isso. A tecnologia, imagina que a tecnologia do componente é maior, a automação, e acaba transbordando para a parte dos processos mais complexos, vamos falar assim. Legal. Diz-me uma coisa, você já começou trabalhando com teu pai? Como é que foi? Quando que você foi lá trabalhar com ele? Porque ele começou a fábrica, você era moleque, né? Isso, era bem pequeno. Na verdade, eu joguei tênis, uma história parecida também com outro convidado. Mais um cliente nosso. Com mais um cliente, isso foi coincidência. E... O Rafael Biasini, que já veio aqui no podcast, tem um episódio com ele, da agência Mola. Da Mola, que atende a gente também lá. Eu acho que você viu o episódio e você falou com ele, não foi? Foi isso. Pô, ele me ligou aqui, eu tava no episódio, legal. Foi isso. Vocês jogavam tênis? A gente jogava tênis e é uma história muito parecida. Eu joguei tênis por a parte do juvenil, e aí você faz aquela transição pro profissional, que é uma transição dura. Eu ainda joguei por 4 anos. Então eu joguei dos 18, saio do ensino médio lá, que era colegial, com 18, fico jogando tênis até os 22, aí viajei bastante para torneios internacionais. Atuou profissionalmente, então. Atuei. Legal. Mas chegou um momento que o tênis é um esporte muito duro e... Desgasta. E você tem que estar entre os melhores mesmo, senão você não sobrevive. Não tem... Vive de tênis quem está no topo. No ali, topo, né? Você tem que ser top 100, top 150. Aí você vive de tênis, senão você investe. Então, chegou um momento quando eu tinha... Foi 2004. Eu tinha 22 anos. 22 para 23. 2003, na verdade, né? 22 anos. Eu decidi que seria o último ano que eu tentaria. E falei assim, se não for... Subo no ranking. Se não for, tá tudo bem. Fiz o meu melhor. Tentei o máximo. E foi isso. Não foi. Aí meu pai sempre me apoiou muito, então ele participou. Patrocinador era aí, literalmente né? o patrocínio. E ele gostava, sempre teve apoio, zero pressão. Ele sempre falou assim, faz o que você quiser, vê o que você gosta. E aí um dia eu chamei ele para conversar e falei, olha, eu acho que a gente tem que parar. Já tentamos, foi bacana. Partiu de vocês. Foi partiu de mim. Tinha acabado um ano, e aí eu tinha que voltar para a pré-temporada. Eu falei, putz, não estou sentindo que... É difícil, né? Viver de esporte. Esporte e arte é muito difícil. Tem muita gente boa que vai longe, mas é o que você falou, 1% ali que chega lá não é fácil. Muita gente
Pô, muita gente boa que a gente viu não chegar. Essa é uma entendeu? vantagem dos negócios, né? No negócio você não precisa estar entre os 1% para ir bem, né? Você Te dá um pouco mais de chance, né? Todo mundo tem mais chance, né? Verdade. Então aí foi isso. Aí eu convidei ele, chamei ele para um bate-papo, a gente conversou, falei, olha, acho que eu não quero mais, eu tô querendo para estudar. Entrei na faculdade, logo que eu entrei na O que faculdade, você fez faculdade? fiz faculdade de administração. Ah, é? Onde você fez? Fiz na Mauá. Na Mauá, legal. Então, eu fiz... Você entrou mais com 22, então? Com 22. Entrou porque você foi tentando ali e acabou Isso. fazendo um pouco mais velho ali. Eu fiz um pouquinho mais velho e já entrei trabalhando. Já fui para SMS. Legal. Aí tava na Moca ainda, não? Não, aí essa época tava na Zona Leste ali, num bairro que chamava Vila Diva ali, que era perto ali. Uhum, sei. Aí já fui para lá. Dei um tempo de aula de tênis também, porque logo que você sai, você estava muito ligado. Não dá... Você joga ainda, não? Jogo pouco hoje em dia, brinco, mas o Rafael pouco. Tá ganhando troféu ali de beach ele, tênis, ele né? voltou firme agora. Tá no beach lá, ele vive postando, pô, mais um troféu, não sei o que, legal. Ele voltou Encontrou firme. no beach ali pra desafogar, porque quem é esportista precisa ter né, alguma coisa ali, né? Não tem jeito. E aí Aí entro em 2004 lá e venho todo esse período. A gente vem trabalhando junto, passei por várias áreas, trabalhei um pouco na parte de compras, depois fui para a parte de vendas. Precisou conhecer tudo ali. Porque então foi um processo de aprendizado bastante longo aí. Legal. E o esporte ajuda muito, né? Em termos, você passou por um esporte de alta performance, né? É importante que você te dá uma resiliência, determinação, disciplina, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que com certeza você carrega até hoje essas características, assim, né? Com certeza. Acho que disciplina é uma coisa que você tem que ter e você ajuda muito para trabalhar, né? Porque nem sempre você está no seu melhor e é aquele dia que você tem que ir mesmo assim, tem que fazer. Tem muita escolha. Então essa é uma parte legal. A parte de ter viajado ajuda, porque te abre a cabeça para outras culturas. Uma das primeiras coisas que a gente começou a fazer foi falar com clientes de fora do país, fornecedores de fora do país, isso ajuda. Global ali abre o mundo, né? Abre, e aí ir para feira fora, então assim, teve bastante coisa benefícios que não são uma ligação direta com o esporte ou com o tênis, mas que fez parte da tua mas jornada que fez parte. Que linka, né? Exatamente. Pô, desde o inglês, ajuda no inglês. Ajuda você a ter facilidade para viajar. Você vê que você está fazendo um negócio que não tinha nada a ver, mas que lá atrás você fez algo que está te ajudando nisso. Né? Vai fazendo parte do todo ali, né? É isso mesmo. Legal. Se você ainda não segue a Cedo aqui, ó, subscribe a Cedo ali, segue a gente, subscreve, indica aí, compartilha aqui. A gente recebe empresários reais aqui trocando ideia, mostrando, contando suas jornadas e compartilhando boas ideias para todos ali. Me diz uma coisa, e o futuro da tua área, como é que você vê ali o segmento, tecnologias novas, o que estava apontando, assim, tanto para a indústria no geral, como o teu segmento, assim? Eu acho que no nosso segmento, a gente está passando por um período de maturação, de uma maturidade maior. As normas do país, as NRs, a parte que são normas que regulamentam os produtos, estão cada vez mais criteriosas. Isso o Brasil sempre foi bem firme e rigoroso, né? Sim, mas chegava menos na nossa indústria, porque o Brasil é muito grande, muitos tipos de indústria. Difícil, o nosso tinha um pouco menos e agora a gente começa a sentir que a legislação, a parte de... A gente faz muito equipamento para óleo e gás, para a indústria de óleo e gás, para a indústria petroquímica e equipamentos que a gente chama de à prova de explosão, que são para área classificada. Blindados, né? Para não ter risco de explosão, que geram segurança. E esses produtos eram todos importados anteriormente. Então, essa é uma oportunidade boa, que a gente vem fazendo bastante coisa. Legal. Os clientes também têm buscado. Depois da pandemia, os prazos de toda a cadeia de suprimentos dilataram muito os prazos, né? Então, foi uma bagunça, né? A pandemia nessa parte aí toda deu uma... Então, os nossos clientes, que na época não eram clientes, começaram a procurar soluções nacionais. Então, tinha um processo que a gente nem participava, porque já tinha um fornecedor tradicional, que era dos Estados Unidos ou de um outro país, e eles começaram a dar chance da gente participar. Mudou ali. Foi uma oportunidade para você. Foi uma super oportunidade. Legal. Então, você pega que essa onda de eletrificação,
mais essa questão dos clientes quererem ter os fornecedores mais próximos, essa tendência de não ter tudo com a China, ou não ter tudo com a Índia. Ficar na mão ter o fornecedor mais próximo, que você tem contato. Essa eu acho que é a grande tendência que deu uma boa alavancada no nosso negócio nos últimos anos. Legal. A gente estava... Eles primeiro procuram, o que a gente sente? O nosso cliente primeiro procura se tem uma solução nacional e depois vai para fora, se caso não tenha. Antigamente não era verdade. Primeiro ele já vinha pronto. Então, isso é uma boa tendência. Legal. Toda essa parte de eletrificação que a gente já falou bastante. Isso agora, né, veio para ficar, isso ajuda muito vocês, né? E a gente tem feito... O nosso desafio é conseguir trazer competências para dentro. Então, a gente tem trazido um time de engenharia multidisciplinar para entender mais de cada processo dos nossos clientes, porque também é um trabalho que difícil, porque você vai uma hora está numa indústria, outra hora está tailor-made ali. Então quanto mais multidisciplinar a gente conseguir ter o nosso time de engenharia, você tem discussões mais valiosas, você tem conhecimentos diferentes que podem se encaixar. Mesma história lá, quem estava brincando do tênis. Você vai, putz, eu já vi isso aqui nessa situação, e você vai juntando esses pontos. Vai ajudando ali a consolidar, né? Então, acho que a grande oportunidade é a gente poder oferecer, aumentar a gama de soluções. Legal. Esse é o que a gente tem feito. Casado com a parte de continuar investindo em automação, manufatura, você vai meio trazendo o caminho para seguir ali. É, né? Isso. Então, legal. O que a gente sente é que tem mercado. A gente tem... Nosso mercado é gigante, né? O Brasil, o bom dele é isso, ele tem um mercado muito grande, né? Se o governo atrapalhasse menos, estava ótimo para todo mundo, né? É verdade. Porque aqui o mercado consumidor é enorme, tem um potencial enorme. O que atrapalha é o governo, né? Mais do que ajuda, né? Então, o mercado existe, ele é grande, as empresas são muito qualificadas, a gente vê os times de suprimentos, os nossos clientes, time de engenharia, os times de processo. Todo mundo ali. Tem muita gente boa, muita gente qualificada. Você vê que era para a gente ser mais potente, né? Se o ambiente na parte industrial. Total, político Mas, de qualquer maneira, independente disso, a gente anda. A gente segue, né? A gente segue, não vai ser. Tudo isso a gente ainda vai, né? Imagina se... Então a gente fica bastante animado com as possibilidades. Sim. Acho que a gente tem... O Brasil é uma potência que dá para... Né? Tem muita oportunidade, isso é muito bom, né? Você já é cliente faz um tempo nosso aí, né? Já está há quanto tempo já? Já há um bom tempo. Há mais de 10 anos. Acho que até mais aí, né? O Marcos, né? Que atende mais Marcos vocês, atende a né? gente. Como é que tá? Tá indo bem o atendimento aqui? Tá indo bem. Dá um feedback aí Não, pra gente, tá indo super bem. A gente começou pequenininho, fazendo plano de saúde da nossa família, né? Dos meus pais, da minha irmã. E a gente foi aos poucos, aí começou a parte de seguro de vida, começou a fazer o seguro dos carros. A gente implantou plano de saúde na empresa há uns anos atrás para todo mundo. Legal. Vocês ajudaram isso, a gente não tinha experiência. Era uma demanda do nosso pessoal. É um benefício que faz muita diferença. Eu não tinha a dimensão da diferença que faz pro profissional e para a retenção do profissional. Porque eu estou numa região um pouco mais afastada de São Paulo, ele não tem tanto acesso como teria em São Paulo os nossos colaboradores. Então, a partir do momento que você faz um plano de saúde, que você oferece um plano odontológico, você cria... Fora gerar o comprometimento do pessoal, você também torna um diferencial na sua região para atrair talentos melhores, né? É um benefício que... É o principal benefício, é o plano de saúde. E eu deixei no passado... Para retenção também, né? Ele vai para um outro... Porque tem o plano ali, tem ali, né? Então ele segura, você segura muito, né? O funcionário. Né? Nas duas pontas. Tanto, eu acho que a contratação também faz diferença. Você não ter o benefício do plano de saúde... Putz, se o cara está numa empresa que ele tem o benefício, é muito difícil ele trocar. Ele vai chegar para a mulher dele e falar, olha, eu vou trocar de emprego, eu vou ganhar mais, mas putz, eu tenho 2 filhos que não vão ter plano de saúde, eu tenho uma mulher. Então, a gente deixou de contratar muita gente por causa disso. A gente não tinha. Em algum momento a gente foi fazendo um planejamento, tem que se organizar também, né? Sim, que um gasto, um custo ali, mas vale, né? Ter um retorno. Né? Mas a gente ficou muito feliz. Como a gente não conhecia nada, vocês foram super importantes para
para suportar a gente. Dar uma estratégia. O que fazer. Você sempre fica na dúvida qual companhia escolher, qual modelo de contratação, enfim. E depois acompanhar isso aí, né? Porque o dia a dia depois... Aí e a gestão, né? Legal, bom saber que você está bem Estamos super felizes, estamos bem atendidos. Legal. Pô, obrigado pela tua participação. Acho que a casa está aberta aí, sempre quiser, volta aqui para a gente conversar. Tem muito assunto sempre bom ali. Compartilhar o conhecimento teu foi muito bom aí para todos. Muito obrigado pelo convite. Foi muito legal. Minha primeira participação num podcast, então... legal. Você sabe que muitos clientes falam, a primeira vez que eu estou vindo. Legal, espero que terão mais convites aí. E aqui está sempre aberta a casa aí. Muito bacana. Obrigadão, Carlos. Obrigado. Prazer aí em recebê-lo. E é isso aí. E você fica ligado aí no CedoCast. Aproveite aí o nosso conteúdo, que tem muito conhecimento aí de empresários, empreendedores do Brasil todo aí. Até a próxima. Legal. Muito bom, cara. Passar rapidinho. Passar rápido, né?